Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o segundo ABS-PK Convida. Seguindo o grande sucesso do lançamento do nosso manual de inspeção, teste e manutenção, e também do primeiro ABS-PK Convida que falou especificamente sobre bombas, hoje nós vamos tratar de todos os aspectos referentes à inspeção, teste e manutenção da rede de sprinklers. Tenho certeza que você que está nos assistindo agora vai tirar muito proveito desse evento. Estamos trazendo hoje aqui especialistas com décadas de experiência nesse mercado. E fique à vontade em compartilhar junto conosco esses próximos momentos e inclusive enviar suas perguntas, conforme eu vou explicar daqui a pouco. Muito bem. A agenda desse evento, desse webinar é a seguinte. Vamos começar com uma apresentação breve, uma apresentação institucional da ABS-PK, Associação Brasileira de Sprinklers. Depois vamos passar uma apresentação dos nossos queridos convidados. E então vamos passar algumas questões importantes selecionadas com respeito ao assunto de inspeção, teste e manutenção da rede de sprinklers. Na parte final, como comentei, vamos abrir para uma sessão de perguntas e respostas. Então fique à vontade de utilizar a ferramenta de chat que nós temos aqui no Webinar Jam, ferramenta que está sendo usada para essa apresentação, para enviar a sua pergunta. Você consegue até marcar ali ela como uma questão. Nosso pessoal do staff vai selecionar as melhores questões, aquelas que são mais pertinentes e interessantes, e nós vamos considerá-las ao final da apresentação. Vamos lá então? Quem que é a ABS-PK? A ABS-PK, Associação Brasileira de Sprinklers, ela trabalha para fomentar o uso de sprinklers aqui no Brasil, através de 3 pilares. O primeiro pilar está relacionado a promover a importância, o valor e a confiabilidade dos sistemas de sprinklers no nosso cliente final, no usuário. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é referente a estimular uma correta aplicação do sistema de sprinklers por toda a cadeia técnica produtiva, ou seja, os nossos stakeholders, as partes interessadas. Por último, nós temos como objetivo desenvolver uma rede confiável e segura de associados. Esses são os 3 pilares da Associação Brasileira de Sprinklers e esperamos que você possa compartilhá-los conosco. A Associação Brasileira de Sprinklers ela é composta de diferentes tipos de empresas, inclusive pessoas físicas também. Nosso rol de associados envolve fabricantes, distribuidores, projetistas, empresas instaladoras, empresas de manutenção, certificadoras, seguradoras, organismos internacionais. Portanto, a ABS-PK é uma excelente oportunidade de network. E fica aqui o convite. Você que está nos assistindo, se você pertence a uma empresa instaladora, uma empresa de manutenção, fique à vontade em entrar em contato conosco e também ser um membro da ABS-PK, poder desfrutar de todo esse conhecimento técnico e networking que oferecemos. Também é importante dizer o seguinte, siga-nos nas redes sociais, estamos lá no LinkedIn, estamos no Facebook, Instagram e principalmente no YouTube. Se você por acaso perdeu o evento de lançamento do Manual de Inspeção, Teste e Manutenção, ou se você perdeu o nosso primeiro webinar, primeiro ABS-PK Convida, eles já estão disponíveis lá no YouTube. Além desses webinars, nós também temos uma série de material técnico disponibilizado lá no nosso canal no YouTube, inclusive com palestras de representantes internacionais, palestrantes de renome aqui no Brasil também, que participaram dos nossos congressos. Então, outra excelente oportunidade de desfrutar de conhecimento técnico, material especializado também na plataforma do YouTube. Vamos aos nossos convidados? Hoje temos aqui conosco Cláudio Ramalho, engenheiro mecânico pela Unicamp e sócio-diretor técnico da Gama Fire. O Cláudio já atua na área de incêndio por mais de 35 anos. Vai passar bastante conhecimento técnico para nós hoje, junto com o José Eduardo Pousada.
Pousada atua na área de proteção de incêndio há 46 anos, tendo experiência em grandes empresas. Ele vai citar um pouco dessa história para a gente, que começou lá na Resmate, passando também pela Siemens. Pousada também foi fundador da Fire Control e hoje é sócio na Protectotec. Sem dúvida vamos aprender bastante da experiência dos nossos convidados, vão passar para nós muita informação bacana. Infelizmente hoje não poderemos ter conosco a nossa diretora e fundadora da BSPK também, a Diana de Araújo. Infelizmente ela está com problema de saúde, mas já está se recuperando. Quem sabe no próximo evento ela já volta a compor a banca de convidados, né? E eu sou o moderador hoje desse webinar, sou diretor de comunicação da BSPK, atuando também como supervisor de desenvolvimento de negócios na Classe do Brasil. Vamos lá então, pessoal? Antes de começar propriamente com os nossos convidados, gostaria de destacar mais uma vez a importância, né, do nosso manual de inspeção, teste e manutenção. Foi lançado recentemente, né? Esse manual, desenvolvido pela BSPK, ele é baseado na NFPA 25, mas ele não é uma tradução literal, né? Se trata mais de um entendimento, né? O que nós fizemos ali nesse manual foi dissecar diversos aspectos da NFPA 25 e transformá-los num material de linguagem simples, que pode ser aplicado por donos de galpões, donos de estabelecimentos comerciais, prédios comerciais, donos de shopping centers, né? Com o objetivo ali de galpões, né? Com o objetivo de entender o sistema de sprinkler que está instalado em sua propriedade e poder exigir, atuar, né? E cobrar que a manutenção desse importante sistema de proteção seja feito da maneira correta. Se você está interessado nesse manual, vá até o nosso site. Lá nós temos uma página específica para que você possa fazer o download dessa ferramenta que está sendo muito elogiada. Muito bem, vamos começar então a apresentação, né? Eu gostaria de convidar, né, para esse início, gostaria de convidar por gentileza o Pousada para falar um pouquinho para nós, né, um pouco sobre a história dos sistemas de proteção e combate a incêndio por sprinklers, contar um pouco da história dele, falar um pouco também, posteriormente, ali sobre a importância, a eficácia e a necessidade de se fazer a correta manutenção do sistema de sprinklers. Fica à vontade, Pousada, pode começar. Bom dia a todos, bom dia ao pessoal que está nos assistindo, agradeço toda a presença de vocês e o tempo que vocês estão dispondo. Agradeço à diretoria da associação da ABSPK por ter nos dado essa oportunidade. E um bom dia aí aos nossos companheiros aí de mesa, ao Cláudio, Rafael, Felipe, que está por trás, a Diana, que com certeza está nos assistindo. E gostaria de começar a conversar, porque esse mercado não é fácil, é só você olhar na tela e ver os dois convidados que estão aqui com vários anos de experiência. Um está sem cabelo e o outro está com o cabelo todo branco. Então, realmente, você precisa amar essa profissão. Eu, como vovô, que já sou aí nesse mercado, e também sou vovô, 2 netinhas e mais um a caminho, comecei a minha experiência aí, tem algumas histórias, começando pela Resmate, quando iniciei como estagiário. A Resmate, como todos já sabem, era uma das pioneiras da implantação de sistemas de sprinklers no Brasil. O nome Resmate, ele não é resistência dos materiais, aquela matéria chata que nos deixava de DP na época da faculdade, mas ela vem no nome de representação de máquinas têxteis limitada. É isso mesmo, é máquinas têxteis. O que tem a ver com sprinkler? Vocês vão ver já já. A Resmate era uma subsidiária da Madryn Platt, uma firma inglesa com mais de 250 anos no mercado de máquinas têxteis e instalação de proteção contra incêndio, principalmente sprinklers. Eu diria que pode ter sido a primeira empresa a utilizar algum sistema de sprinklers no mundo.
Eu tive a oportunidade de, quando trabalhava na Resmate, de passar, trabalhei 8 meses lá na Inglaterra, em Manchester, na Madeley-Platt, e aonde tive a oportunidade de visitar o museu que eles mantinham, de todas as máquinas do passado e também dos sistemas de sprinklers. E lá eu pude ver que, durante a Revolução Industrial Inglesa, onde surgiram as máquinas têxteis mecanizadas, essas máquinas apresentavam grande incidência de incêndio, de princípios de incêndio. E a Resmate, que vendia a máquina de máquinas têxteis, ela começou a colocar um sistema manual, que era mais ou menos um balde com uma tampa toda perfurada, como se fosse um chuveiro aí da sua casa. E quando a pessoa tinha algum princípio de incêndio na máquina, puxava a cordinha, virava o balde e jogava água em cima da máquina e apagava assim o incêndio no seu princípio, que é sempre o básico de toda a proteção contra incêndio. Combater o incêndio no princípio. Bom, tirando um pouco dessa história, depois aconteceram aí vários outros desenvolvimentos ao longo dos séculos, isso vem desde o século XVIII, e até que o primeiro sistema de incêndio, vamos dizer, de sprinkler, ainda de uma forma assim precária, foi construído com um reservatório elevado, uma válvula e tubos perfurados ao longo da área que tinha que se proteger. Isso parece que foi o primeiro sistema e ele foi automatizado porque a válvula tinha uma corda com um sistema de contrapeso que, quando pegava fogo, essa corda se rompia, abria a válvula e a água passava para a tubulação perfurada. E daí por diante tem vários outros desenvolvimentos, patentes e assim por diante. Quem se interessar na internet tem algumas dessas histórias bastante boas. Bom, a importância dos sistemas de proteção contra incêndio, seja ele sprinkler, seja ele hidrante, sistema de water spray, sistemas de gás, sistema de detecção alarme, todos eles são importantes. E importantes por quê? Porque eles vão fazer outra coisa muito mais social e importante. Eles protegem vidas e propriedades. Só isso daí já bastaria, né? Mas protegendo a propriedade, ele está protegendo também o seu negócio, ele está protegendo a continuidade do seu negócio e está protegendo também o emprego dos seus funcionários e dos seus negócios. Então, essa situação de necessidade e importância, acho que não tem dúvida para ninguém. Um sistema de sprinklers é basicamente composto, desde esse princípio, do reservatório, um sistema de bombeamento, um sistema de tubulação para distribuição dessa água ao longo dos prédios e armazéns, e a parte propriamente dita da rede de sprinklers. Começa com a válvula de governo e alarme e a rede de tubulação até chegar nos bicos de sprinklers. Devido a essa importância, acho que o ponto fundamental para nós conversarmos agora é ver a importância e a eficiência dos sistemas de sprinklers, que nós podemos ver agora com esse gráfico que estamos colocando na tela. O gráfico da esquerda, você pode ver o sistema de sprinkler, a eficiência do sistema de sprinkler. Em 88%, ele foi eficiente e combateu e controlou o incêndio. Em 12%, ele não foi eficiente, e o porquê dessa ineficiência está colocado aqui no gráfico da direita. Mas para falar um pouco mais da eficiência, para vocês terem ideia da eficiência de um sistema de sprinkler, nós temos, não está aí uma tabela, mas vou procurar falar os itens principais. Um bico de sprinkler só controlou e combateu mais de 74% dos incêndios. Um bico só um bico. Há outro ponto para ressaltar: 3 bicos combateram e controlaram mais do que 92% dos incêndios. E 10 bicos chegaram a apagar e controlar 98% dos incêndios. Todas essas informações e fonte do NFPA, recentes, e podem ser consultadas aí no site do NFPA. No gráfico à direita, nós podemos analisar os problemas
E o porquê dessas falhas, de 12% dessas falhas. Então, o principal fator aí dessas falhas do combate a incêndio pelo sprinkler, primeiro, as válvulas de controle do sistema estavam fechadas, uma outra válvula fechada por uma situação inapropriada, que alguém fechou por algum motivo, algum vazamento, deixou fechada e não tomou nenhuma providência. E vocês sabem que a lei de Murphy funciona mais do que algumas leis da física, né? Ou seja, bastou estar com problema que vai acontecer o acidente. Dentro desse outro gráfico, ainda podemos ver que a operação inadequada, manual, por pessoas propriamente não bem treinadas, foram responsáveis por 17% de falha no sistema na hora do incêndio. A falta de manutenção, que é o ponto principal que vamos alertar hoje, é responsável por 10%. E os outros 14% é dividido entre componentes danificados, que também são parte de manutenção, ou sistemas inapropriados, ou seja, projetados para um risco ou instalados em um risco que não estava adequado para aquele projeto, para aquela instalação. Então, pessoal, basicamente, acho que dá para nós termos aí uma ideia de toda essa importância e responsabilidade que é de ter um sistema de sprinkler e de ter ele mantido adequadamente, porque os acidentes acontecem e a lei de Murphy é muito rígida. Obrigado por um momento. Rafa, com você. Excelente, obrigado, Pousada, pela ótima explicação, esse panorama histórico, panorama de eficácia do sistema. Agora eu gostaria já de passar para o Cláudio e fazer algumas perguntas, né, a respeito aí um pouco da NFPA mesmo, né? Vamos tratar bastante ali dos capítulos 5 e 13. Embora o objetivo desse webinar não seja ser um curso da NFPA, nós sabemos que esses capítulos eles são muito importantes. Você poderia, Cláudio, por gentileza, passar para nós um pouco a respeito do escopo, tanto do capítulo 5 quanto do capítulo 13? Ok, bom dia a todos. Primeiramente, agradecer à BSPK pela oportunidade que nos dá aí de passar um pouco, transmitir um pouco da nossa experiência, né, de tantos anos aí acumulado. Eu também, como avô, incêndio e vovô também na vida real, teria algumas histórias de incêndio para contar, como Pousada, mas assim, eu não vou me arriscar, porque Pousada, meu amigo, e pode achar que há alguma concorrência, e nesse quesito eu muito provavelmente perderia para ele. E até em respeito à diferença de idade que existe entre nós, eu não vou entrar nesse mérito aí, tá certo? Bem, diferença de idade, Cláudio, mas de cabelo eu tô montando. Tá certo. Bom, entrando no assunto, ainda não exatamente nos capítulos 5 e 13, né, só lembrar que o nosso objetivo aqui não é o de formar nenhum inspetor ou nenhum especialista, não tem uma menor pretensão de fazer isso aí, porque nós vamos falar uma hora, enfim, e mais algumas perguntas, e não tem, para isso, a própria ABSPK tem um curso da NFPA 25, mais completo. A NFPA tem um curso de NFPA 25 que dura uma semana, então a gente não tem a menor pretensão de passar de formação, né? O que a gente quer, e esse é o nosso objetivo, é mostrar alguns aspectos ruins que a gente vê em campo, alertar para situações que a gente encontra, mostrar um pouco da nossa, na verdade, da nossa indignação com o que a gente encontra em campo e, enfim, quanto que de dinheiro tem desperdiçado nas indústrias e nas empresas, e assim, investimentos muito grandes são feitos com instalação de bombas, redes, sprinklers e tal, às vezes por conta de uma besteira, entre aspas, né, de alguma coisa muito simples, que é uma inspeção ou um teste, tudo é jogado no lixo. Então, esse é o objetivo hoje de a gente
trazer essa consciência. Bom, indo para a NFPA, nos 25, nos seus capítulos 5 e 13, que é o que a gente vai fazer, eu gostaria de mostrar, e esse slide mostra isso aí, que em todos, não só no capítulo 5 e no 13, basicamente todos os capítulos da NFPA 25, nós vamos nos deparar com tabelas. Tem muita tabela orientativas, e elas são divididas dessa forma, assim. Essa aí mostra do lado esquerdo a tabela do capítulo 5, do lado direito a tabela do capítulo 13, né, a tabela inicial, onde tem três grupos distintos. O grupo de inspeções a serem feitas nos sistemas, o grupo de testes a serem feitos em equipamentos e no sistema, e o grupo de itens que devem ser mantidos, exercido manual. A do lado direito não apareceu de manutenção, que está em outra página, mas funciona da mesma forma, tá certo? Além disso, além desses três grupos, as mesmas tabelas têm colunas diferentes. E esse só estou passando para fins didáticos, tá? A primeira grande coluna é o que deve ser inspecionado, ou o que deve ser testado, e o que deve ser mantido, né? Então, ela relaciona uma série de itens lá a serem testados. O segundo item é quando deve ser, ou seja, com que frequência que devem ser testados esses itens ou inspecionados. E aí, assim, as frequências são as mais variadas, que vão de frequência diária, passando por semanal, mensal, trimestral, enfim, anual, até 10 anos, no caso do sprinklers, depois o Pousada vai mencionar. Então, a segunda grande coluna é quando. E a terceira coluna é como. Na verdade, não é exatamente como, assim, a NFPA dá referências de capítulos seguintes que vão nos instruir e dar um norte do que deve ser feito exatamente, como, não, nem sempre tem procedimento, mas às vezes pode ter um procedimento, enfim, são referências, né, do que deve ser feito. Cabe um comentário só com relação à frequência, porque a NFPA, ela estabelece aí frequências, né, que devem ser feitas as inspeções, enfim, as manutenções e os testes. Essas frequências, uma pergunta, essas frequências podem ser alteradas? É a primeira pergunta. E a resposta é sim, em princípio, não. Mas, se você quiser aumentar a frequência, então eu tenho um determinado risco que, para minha atividade, é crítico, né? Assim, olha, eu não posso ter falha no meu sistema de incêndio e essa área minha é muito crítica. Então, ao invés de inspecionar a válvula de governo a cada 3 meses, eu prefiro inspecionar mensalmente, né? Então, isso é possível e livre. Essas frequências, na verdade, são frequências sugeridas como mínimas, né? Então, você pode aumentar a frequência. Tá bom. Mas aí, eu posso diminuir a frequência? Né? Espaçar mais as inspeções? Não. Não. E a NFPA, ela só tem um comentário que ela fala assim, olha, a gente não quer cercear novas tecnologias, novos procedimentos, né? E, assim, desde que haja algum novo procedimento de manutenção, o sistema de manutenção comprovado que tenha sido aprovado pela autoridade sob jurisdição, eles usam muito esse termo, seria o corpo de bombeiro, a seguradora, né? Aí, e seja justificável, pode ser alterada essa frequência para menor. Então, são os primeiros comentários que a gente tem sobre essas tabelas que a gente vai achar em todos os capítulos da NFPA. Ok, Rafa? Muito bom, excelente, Cláudio. Obrigado por esse panorama geral com respeito à NFPA, nos capítulos 5 e 13. Agora eu gostaria já de passar para as perguntas mesmo propriamente ditas. A primeira, gostaria que fosse relacionado ali à questão de tubos e conexões mesmo, né? O que, como e também, Cláudio, com que frequência devem ser inspecionados tubos e conexões em uma rede de sprinklers? Ok, entrando no mérito já
dos componentes, dos equipamentos, a gente vê aí na tabela, tubos e conexões, a gente escolheu tubos e conexões, enfim, conexão são os elementos que conduzem o agente extintor até o ponto onde a gente deseja, né? E eles não são coadjuvantes, né? E são muito importantes de serem inspecionados, e está assinalado aí, tubos e conexões devem ser feitas inspeções anuais, conforme item 522, é a referência. Na verdade, a gente indo para o item 522, nós vamos ver lá que essas inspeções são visuais, né, podem ser feitas do nível do chão, do piso, né, e buscam encontrar problemas de corrosão, de vazamentos, de cargas excessivas que pode ter a tubulação, que não é raro, alguém vem com uma disciplina depois da rede de incêndio, e vem com a disciplina de elétrica, por exemplo, e pendura luminárias, enfim, você acaba sobrecarregando, usa a tubulação de incêndio para colocar outras cargas. E isso a gente, numa inspeção visual, a gente consegue observar. Essas inspeções simples, elas podem encontrar e vão encontrar situações como essas aí, e a gente vai começar a mostrar algumas fotos que são do nosso acervo, meu e do Pousada, coisas que a gente viu ao longo do tempo, né? Então, uma tubulação furada, a hora que você mais precisar, não funciona, né? Essa, sem comentários, não preciso, né? Um dos recursos que eu não comentei nas inspeções, que são feitas a nível do solo, convém você utilizar lanterna, óculo, porque você tem armações e as do sistema cada vez estão mais altas, né? Então, o recurso de lanterna e de binóculo é importante. Numa foto dessa aí do lado esquerdo, não precisa lanterna, não precisa binóculo nenhum, né? O outro comentário a ser feito, mas se a tubulação tiver acima do forro, ou em um local enclausurado, como que eu faço? Aí a NFPA, ela admite que não precisa ser feita essa inspeção, pela dificuldade, pelo custo que vai ter, e ela sugere, recomenda, assim, toda vez que tiver alguma manutenção no sistema acima do forro, que seja feita a inspeção, né? E ela entende também que, assim, tubulações e conexões que estão acima do forro são menos sujeitas a algum problema, impacto, alguma coisa. Então, nessas inspeções, a gente consegue ver situações como essa aí. Essa que eu apresentei agora, que mostra o interior de uma tubulação, não, isso é uma coisa importante, porque a inspeção externa pode estar pintada, a tubulação bem bonitinha, mas não necessariamente ela está na mesma condição internamente. Isso é uma situação extrema mostrada aí, né, que certamente teria sido detectada se fosse feita alguma investigação anterior, mas, enfim, essa é uma foto que o Pousada me forneceu, e até acho que ele pode fazer algum comentário sobre essa foto aí. Vai lá, Pousada, fica à vontade. Bom, sobre essa foto, é para vocês terem uma ideia da corrosão que a gente pode encontrar em construções internas de um sistema, que vai, ao longo do tempo, provocando a redução da sua eficiência. E esse capítulo de corrosão poderia dar uma tese de pós-graduação para qualquer engenheiro aí, que é uma coisa muito extensa, longa, mas eu recomendo um relatório técnico que tem da Factor Mutual Global, e está no site deles disponível, é de 2014, onde eles analisam os vários casos de corrosão e analisam tecnicamente o porquê daqueles e o que forma esses tipos de corrosão, seja por responsabilidade da água utilizada, ou seja pelos micróbios, a parte de microbiologia da própria existente na própria água, que vão formando esses tubérculos e corroendo ou obstruindo a tubulação. Era essa a observação. Voltando. Ok, positivo.
pode ser até, às vezes, até defeito do próprio material original, né, que ocasiona isso aí. Mas isso é tão importante e relevante que a NFPA 25, de Inspeção e Teste e Manutenção, dedica um capítulo, que é o capítulo 14, à investigação de obstruções em tubulações, né? Nós não vamos comentar aqui, mas, assim, é um capítulo inteiro para investigações de obstruções em tubulações. Aí depois a gente tem também essa foto aqui, apareceu, de um filtro, né, e a situação que ele se encontra, isso aí, filtros devem ser, pela tabela da NFPA, inspecionados a cada 5 anos. Eu realmente estranho, acho que essa frequência, mas, assim, depende de cada lugar. Esse específico, ele é um filtro de uma bomba que capta a água da Baía da Guanabara, então, na Ilha do Governador. Então, assim, isso aí talvez tenha que inspecionar todo dia, ou ter filtro duplex, é um filtro tipo cesta, né, que tem uma área de abertura muito grande em relação à área da tubulação, para que possa se fazer a manutenção num cesto, enquanto o outro está sendo utilizado, né, manutenção em operação. Essa outra foto de um acoplamento, a gente vai ver que tem um deslocamento ali, na verdade, assim, segundo informação do cliente, é um sistema que foi instalado, funcionou, sofreu os testes iniciais, teste hidrostático, e não teve problema, e após algum tempo, com a movimentação natural, seja por variação de temperatura, seja por esforço de pressão, de variação de pressão, que entra de entrada de bomba e saída, ele começou a dar vazamento, né, e se deslocou. Após uma investigação, foi visto que, assim, a norma de fabricação do acoplamento era diferente da norma de fabricação do tubo. Então, assim, se tinha um acoplamento para Schedule 20, o tubo não era Schedule 20, né, ou era TIM, ou era outro Schedule. Então, isso não é raro também. E, assim, infelizmente, para quem instala, não necessariamente isso acontece no primeiro momento, tá certo? Bom, em termos de foto sobre inspeção de tubos e conexões, era isso que a gente tinha para falar, Rafa. Muito bom, excelente, Cláudio. Ficou bem claro, tanto as suas observações como a do Pousada também, referência à importância da inspeção e de manutenção também na rede, na tubulação. Agora, Cláudio, eu gostaria mais uma vez de fazer uma pergunta para você também. Você falou bastante da questão dos tubos e das conexões, mas e quanto aos suportes? Quais são as preocupações que nós temos que ter com esse componente também que está relacionado à tubulação? Ok. Suporte segue mais ou menos, a gente também colocou, é um item de inspeção, porque ele é um componente passivo do sistema. Ele é instalado, ele não tem uma atuação direta, mas é de extrema importância em todo e qualquer sistema. Ela se dedica muito ao tipo de suporte, às dimensões do suporte, né, e você deve usar aquele determinado suporte, e não raro a gente é solicitado, se fizer alguma modificação, a apresentar uma memória de cálculo do suporte, né, tal importância. Imagina uma bomba de 2.500 galões, mandando a sua demanda total para o sistema, e essa água toda, essa energia toda passando por curvas, né, e quanto de solicitação que ela transmite aos suportes, né, e eventualmente pode ter alguém fechar 1, 2, 3 canhões de água subitamente, e esse fechamento rápido é sempre indesejado, porque pode causar um golpe de ariete na tubulação. Isso tudo é transmitido para os suportes, né? Novamente, a NFPA 25 assume que o projeto está ok, né? Que não entra no mérito do dimensionamento do sistema, mas sim na inspeção. Então, olhando, o
também, a exemplo da tubulação, ele é feito a inspeção do nível do chão, né, através de recursos lá, se estiver em altura, novamente, binóculo, lanterna, né, se estiver acima do fogo também não é inspecionado, é a mesma coisa que tubos e conexões, mas a gente consegue identificar situações como essa aí, né, um pilarete que não tem, o tubo está solto em cima, o pilarete quebrado, ou esse outro suporte aqui que foi feito de cantoneiras e está calçado com um pedaço de madeira, né, tudo situação de campo, né, encontrada. Essa outra aqui, que o suporte, que isso deveria estar, dá para ver um pendural ali que foi quebrado, mais para próximo do sprinkler, e deveria estar fixo na laje, e assim, ele quebrou, e alguém foi lá na loja de material de construção e comprou uma braçadeira e colocou ali, né. Esse, então, chega a ser até engraçado, eu acho que seria muito mais fácil, um pedaço de madeira, ele fez um recorte, um chanfro e colocou, né, possivelmente, acho que se ele colocasse um suporte correto, seria mais fácil de fazer isso aí, né, e quanto que isso aí vai resistir? Nada, né, não tem, tá certo? E aí, assim, a tubulação sofre impacto e pode, enfim, desmoronar, tá certo? Então, é uma situação muito... Essa outra é só um suporte, né? Mas, assim, são situações que a gente consegue identificar numa inspeção, ainda que visual, do sistema. Ok, Rafa? Esse era o assunto suportes. Excelente, obrigado por também abordar esse importante aspecto relacionado aos suportes da tubulação. Agora eu gostaria de voltar para o Pousada, uma vez que a gente já falou de tubo, conexão e suporte, agora eu gostaria de abordar o assunto referente aos bicos de sprinklers. Pousada, por gentileza, quais itens relacionados aos bicos de sprinklers não podem deixar de serem inspecionados? Bom, o bico de sprinklers, propriamente dito, é um dos elementos cruciais do sistema de incêndio. Nós temos com ele lá o seu elemento sensor, é ele que vai sentir a temperatura, é ele que vai descarregar a água adequadamente sobre o foco de incêndio, e a importância é que ele tem que estar correto, adequado e em condições boas de funcionamento. Isso nós vimos já naqueles gráficos dos problemas quando não funciona bem e da eficiência de quando ele funciona bem. Os pontos aí principais a serem comentados estão nesses parágrafos da NFPA 25. A inspeção deve ser feita anualmente, tanto nos sprinklers instalados no telhado, quanto os sprinklers sobressalentes, que temos que ter em todas as instalações. A inspeção também se ocorre do ponto de vista visual, utilizando os meios disponíveis, lógico, você vai andando, esses telhados cada vez mais altos em depósitos, começa a dificultar cada vez mais, se você não tem um elemento de elevação, plataformas ou coisas dessa natureza, vai ter que tentar verificar isso lá do nível do solo, como, sei lá, o binóculo, que nem o Cláudio já mencionou, outros tipos de atividade. O que a gente deve verificar nessa inspeção? Se tem algum vazamento, se nós temos corrosões, danos físicos, ausência aí de fluido no bico, e eu vou mostrar algumas fotos aí adiante. E caso positivo, esses bicos devem ser trocados imediatamente. Também, nessa parte, os bicos instalados acima de fogo falso ou dentro de máquinas que operam 24 horas por dia, como no caso de empresa de indústria de papel e celulose, as máquinas rodam 24 horas por dia, 365 dias por ano, só param, tem paradas anuais ou bianuais por pouco período, 5, 10 dias, aí você poderia inspecionar esses bicos e essas instalações. Então, não é obrigatório de inspecionar devido a essas dificuldades. Outro item que nós temos também para inspecionar na instalação, acompanhar, são as canoplas, os cover plates dos bicos embutidos, dos concealed bicos, e também temos que observar esses detalhes. Nessa
nesse ponto, eu gostaria de ressaltar um aspecto, que nem o Cláudio já mencionou, não é obrigatório, pela norma de inspeção, de você levantar itens relativos ao projeto e à instalação. Mas eu acho que qualquer pessoa com um pouco de conhecimento e conhecimento básico e bom senso devem ser alertados pontos como mudança de classificação de risco, houve uma mudança de layout da fábrica, agora antes era área de fabricação, passou a ser área de estocagem. Esses pontos devem ser apontados no relatório para ressaltar. Também mudança de layout com instalação de paredes ou divisórias que venham a tornar o sistema de sprinklers com distanciamento ou espaçamento inadequados, também prejudicando o seu funcionamento, que é uma das causas de falha também. Sprinklers instalados com orientação errada, vocês pensam que isso acontece raramente, mas não é não. Sprinklers que são fabricados para ser instalados na posição upright, estão instalados na posição pendente, ou vice-versa. Também acho. E obstruções gritantes que você possa ver de membros estruturais, ou o bico ficou atrás de uma prateleira, ou coisas dessa natureza. Aí temos agora aí algumas, podemos ver, a corrosão, acho que visual, é bem fácil de ser observada num caso desse, como esse bico está apresentando. Aí provavelmente também tem incompatibilidade de rosca, NPT com BSP, e assim por diante, começa a provocar um vazamento ao longo do tempo e fica nesse estado. Esse daí é um bico concealed beak, um bico embutido, onde se vê que a placa, o plate dele, que é um elemento importante, deve ter caído por algum motivo, alguém derrubou, bateu, e ele foi colado, não dá para visualizar direito, mas ele está colado lá em cima. Então, com certeza, esse bico não vai funcionar adequadamente nunca. No próximo item também, corrosão, observado nessa figura, colocada agora. Na próxima, nós temos aquela situação de um bico upright, colocado numa situação pendente, numa posição pendente, não vai funcionar adequadamente. Nesse outro, nós vemos o bico de sprinkler, o líquido expansível dentro da ampola vazou por algum motivo e também não vai querer que esse bico vá operar na temperatura adequada, não vai operar mesmo. Nesse outro caso, aquelas pinturas de proteção contra incêndio, alguma pessoa jogou a pintura, como ela é projetada, e ficou bloqueando o bico totalmente e também vai retardar o funcionamento dele, se é que ele vai funcionar. E o último item da inspeção seria os bicos reservas. Nós temos que ter os bicos acondicionados em caixas adequadas, uma lista de inventário dele, de acordo com as normas, nós temos as quantidades mínimas a serem mantidas de reserva, de acordo com o tamanho da instalação, os tipos de bico. O armário da direita são bicos de teste de casa de bomba, que não é assunto para esse tópico, para esse andamento. Basicamente, uma curiosidade, só antes de passar para você, Rafa. Eu já tive, pessoalmente, casos de inspecionar, muitos anos atrás, em que eu visitei garagem, para visitar a instalação da garagem do prédio, que estava o sistema instalado, e quando eu passei de uma parede, eu fui atrás para ver a tubulação que é de uma parede, atravessava e ia para o outro lado. A hora que eu cheguei do outro lado da parede, não tinha mais tubulação nenhuma. Ou seja, estava o sistema instalado para inglês ver. Em outra situação similar, eu encontrei um bico sidewall colocado na parede do escritório lá da propriedade, e era uma parede drywall, e o bico estava simplesmente encaixado na parede, não tinha tubulação nem alimentação. Então, também existem essas situações que ocorrem na prática e precisa estar esperto para observar esses detalhes. Era isso aí, Rafa. Muito bom, excelente, Pousada. Obrigado pelas explicações. Né? E ainda não foi inventado, né, o sistema de sprinklers por tubulação Wi-Fi, né? Então, não é possível trabalhar dessa maneira. Bom, Pousada, você deu para nós aqui excelentes explicações sobre o que inspecionar. Agora, e relacionado aos testes dos bicos de sprinkler, como que eles funcionam? Você poderia esclarecer, por gentileza?
Bom, quanto aos testes, é uma pergunta constantemente feita aí pelas pessoas que têm instalações de sprinkler já há alguns anos, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. A norma do NFPA 25, ela tem essas exigências ou solicitações de verificação. Eu vou me ater só, principalmente, os bicos standards, que seria o primeiro aí da lista, e o mais comum encontrado, ele deve ser testado, uma amostragem, ou trocado totalmente, acho que a pessoa vai querer fazer o teste. E essa amostragem também, a quantidade da amostragem é especificada aí na norma. Ele deve ser testado, retirada a amostragem, mandado para um laboratório adequado, aprovado, e verificado nos primeiros 50 anos, depois de 50 anos de instalado. Então, é bastante longa essa vida útil dele. E após esse primeiro teste de 50 anos, ele deve ter um período de teste a cada 10 anos. É o que essa tabela nos mostra. O segundo item é os bicos a mais de 75, acho que nem temos aqui no Brasil. O outro item importante, que é muito comum hoje em dia, são os bicos Fast Response, que a gente vê ali embaixo. Esse já tem uma periodicidade menor, 20 anos, e depois desse teste, no primeiro 20 anos, após 20 anos, aí a cada 10 anos também. Os bicos em ambientes altamente corrosivos, como esse que eu falei, até de uma indústria de papel e celulose, eles deveriam estar sendo testados a cada 5 anos. E aí tem o dry pipe, o bico de solda, que aí a cada 5 anos um, cada 15 anos outro, e essa é a periodicidade que isso é orientada aí pela NFPA. Era isso aí, Rafa. Muito obrigado, Pousada, pelo esclarecimento também. Então, fechamos um ciclo, né? Tubos, conexões, também a questão dos suportes e os bicos. Vamos partir agora para a questão das válvulas de controle. Eu gostaria de fazer essa pergunta para o Cláudio. Quais são os dispositivos, o que e com que frequência eles devem ser inspecionados? Muito bem, Rafa. Então, falando sobre as válvulas de controle, válvula de controle, eu vou até tirar é um termo utilizado, não é um termo muito comum aqui no nosso mercado, né? O americano fala de válvula de controle, mas para a gente é mais conhecido como válvula de bloqueio ou válvula de paragem, que são as válvulas que tem na alimentação do riser de um sistema de sprinkler ou válvulas seccionadoras que tem na rede de hidrante, né? Essas válvulas, elas devem ser inspecionadas com relação à sua posição, está na posição correta, né, essas inspeções visuais. Elas devem ser verificadas quanto à existência do lacre, se estão acessíveis ou não, enfim, se alguém bloqueou a válvula, se ela não está apresentando vazamento, se está bem identificada, então são algumas inspeções que devem ser feitas nas válvulas. Com que frequência deve inspecionar a válvula de controle, uma válvula de bloqueio? Ela pode ser inspecionada semanalmente, mensalmente ou trimestralmente. Puxa, mas como assim, né? E a NFPA estabelece que uma válvula como essa aqui, a única que está aparecendo aí, que não tem lacre, né, deve ser inspecionada semanalmente. Existe um risco maior de que alguém passe lá e feche, enfim, a frequência de inspeção é semanal. Se ela estiver lacrada, estiver acorrentada, como nessa figura que mostra aí, essa inspeção pode ser feita mensalmente, né? Há uma atenuante. Eventualmente, se tiver ela lacrada e estiver sendo supervisionada eletricamente, como mostra nessa foto que apareceu aí, eu tenho um sistema de supervisão da válvula elétrica que vai reportar o status dela em uma central de alarme, né? Então, eu tenho uma confiabilidade maior. Sempre que a gente fala vai reportar e tem um micro switch, alguma coisa, a gente fala de equipamentos certificados. Não adianta pôr um micro switch lá que fica pior. Se eu tiver essa condição, eu posso inspecionar ela trimestralmente, tá certo?
e esse micro switch, ele passa o status, e aí tem vários dispositivos diferentes que vão, assim, se o volante movimentar 2 voltas, dá um alarme. Se o eixo da válvula de aço ascendente se deslocar 1/5 do seu curso total, dá um alarme. Enfim, tem recursos adicionais aí a serem monitorados, e aí a inspeção pode variar a sua frequência. Aí mostra só uma outra válvula de paragem, de controle, como quiserem, com a haste ascendente, né? Em termos de... Eu vou falar um pouquinho também sobre os testes dessas válvulas de controle, já para adiantar. A gente falou de inspeção, né? Como a gente deve testar? O tipo de teste feito, né? Na verdade, uma vez por ano, essas válvulas devem ser operadas. Então, se ela está normalmente aberta, a gente fecha completamente a válvula e abre completamente a válvula e observa se essa operação está livre, se o volante ele está solto para... Claro que no fim de curso ele tem um travamento um pouco maior, mas normalmente é para deixar ela não no fim do curso, mas sim com 1/4 de volta a menos. Então, mas no fechamento tem que estar livre. Não é raro a gente ver em algumas instalações o pessoal improvisa umas ferramentas, uns braços com cano, dando um momento muito maior para conseguir fechar a válvula, porque a válvula grande, independente de ser grande ou não, assim, está errado, né? Essa válvula requer uma manutenção ou substituição. O volante tem que correr livre, né? Uma válvula dessa está sujeita a quebrar o eixo no meio do caminho, enfim, e causar um problema muito grande. E essa inspeção é feita anualmente. Tá bom, então uma última coisa, assim, eu fechei e manuseei a válvula, como que eu tenho certeza que ela abriu? Né? Estou vendo a haste lá que está exposta, então supostamente ela está aberta. Sim, supostamente, mas deve ser feito um teste com a vazão de água, a jusante da válvula, depois da válvula. Normalmente na válvula de governo a gente utiliza o dreno principal da válvula para fazer esse teste de confirmação que essa válvula abriu. Esse teste não vai conseguir a informação de que ela está completamente aberta, mas nós vamos ter a informação de que ela não está bloqueada. Por que não completamente aberta? Nós vamos testar um dreno de 2 polegadas, vamos abrir ele totalmente, e enquanto que, de repente, essa válvula é uma válvula de 8 polegadas. Então, o dreno tem uma área, em relação a 8 polegadas, que não chega a 10% da tubulação. Então, nós não vamos conseguir saber se ela está completamente aberta. É o teste de maior vazão que a gente consegue em teste num sistema simples, e senão se a demanda completa. Tá ok? Então, era isso aí, o Rafa, que tinha para falar sobre válvulas de controle. Muito bom, obrigado, Cláudio, pelas explicações, ficou muito bom. Fechamos assim os assuntos gerais do capítulo 5. Agora um pouco sobre o capítulo 13. Eu quero passar a palavra para o Pousada, e ainda falando sobre a questão de riser, também os VGAs, né? Por gentileza, Pousada, como e o que deve ser visto nas inspeções das válvulas de controle? Bom, Rafa, nessa parte nós temos aí esses slides que mostram uma válvula de governo e alarme completa com sua instrumentação. Nós temos, esse nome em inglês é dado de riser, e ela deve ser inspecionada também semanalmente pelo pessoal de manutenção ou de segurança, uma inspeção visual semanal. É importante dar uma verificada se as válvulas estão nas posições corretas, todas as que têm que estar abertas, as válvulas que têm que estar fechadas, dar uma verificação nos manômetros, dar uma verificação nas condições gerais externas desse conjunto. Trimestralmente, aí nós devemos também ver uma condição de lubrificação, ver a condição das gachetas, das válvulas de isolamento, as válvulas de bloqueio, que o Cláudio acabou de dizer. Essa válvula de bronze aqui na direita,
é uma válvula de alívio, que é um item importante aí de verificar se ela está apresentando um bom funcionamento. Chaves de fluxo do lado esquerdo também, se ela está em bom estado, e como ele vai ser testado, verificado, o Cláudio vai falar dentro em pouco. Outras questões são os manômetros, uma verificação das condições que está marcando corretamente as pressões. Às vezes você pode ver se deu algum golpe de ariete na rede, esses manômetros podem ter sido danificados, aí ficam marcando fixamente uma posição no final de linha dele ou totalmente no zero. Outras questões aí para nós verificarmos, a calibração desses manômetros deve ser feita a cada 5 anos, mas calibração às vezes custa mais caro do que repor, colocar um novo. E eu acho que a solução é mais por trocar esses elementos. As questões básicas aí também dos alarmes elétricos que a gente tem desse conjunto de válvula de governo e alarme. Os alarmes da parte da chave de fluxo, temos que inspecionar os alarmes dos pressostatos quando utilizado, os sinais de supervisão das válvulas de bloqueio e o gongo de alarme. Fazer ele funcionar, ver se está livre de funcionamento, livre de bloqueios e assim deixa de funcionar. Outro item importante para inspecionar é a placa de identificação. Obrigatório para a gente ter essas placas de identificação. Essas placas de identificação tem que estar constando o local que essa válvula, esse conjunto está comandando, a ocupação da área que essa válvula de governo está controlando, o número dela em relação à instalação, o diâmetro dela, os critérios de projeto, onde a gente tem o tipo de bico, a pressão no bico mais remoto que é utilizado, as condições de cálculo hidráulico de vazão e pressão aqui no base do riser, na base da válvula que foi calculado. Enfim, todas essas informações têm que estar previstas aí nessa inspeção e verificadas. Próximo slide aqui, a gente vê um estádio de uma válvula, a diferença da anterior, do slide anterior, com uma válvula que não tem sua manutenção nem sua inspeção verificada com frequência, nem pintura, nem nada. O estado dessa flange está altíssimo estado de corrosão, provocando, lógico, que vai vazar ou até se romper numa hora que tiver uma necessidade. O manômetro que já está em estado avançado também de deteriorização. Aí a chave de fluxo que não operou, aí você vai ver o que aconteceu, a parte interna está toda corroída, os contatos, e não vai funcionar mesmo, não vai dar alarme. Esse daí seriam as placas de identificação em locais um pouco mais corroídos, ou dependendo das circunstâncias, onde os dizeres da placa simplesmente sumiram. Ficou uma placa em branco, praticamente. Então, também tem que ser verificado e inspecionado esses itens. Um ponto que eu gostaria de falar importante é tem cada vez mais em áreas onde nós temos variações de temperatura muito fortes, então, entre verão e inverno, mesmo ao longo de um dia, ocasionando sobrepressões nos sistemas de sprinkler. E as sobrepressões normalmente ocasionadas pela retenção de ar ao longo da tubulação, quando se fez os testes, quando se fez a entrega do sistema, não foi feito um flushing adequado. E hoje em dia, então, para reduzir um pouco esse tipo de problema, o NFPA, desde 2018, ele pede a instalação da eliminador de ar. Isso daí tem auxiliado bastante a reduzir esse problema de sobrepressão nas instalações de sprinkler após a válvula de governo, onde nem sempre as válvulas de segurança ali de alívio acabam dando o resultado adequado. E essa parte com o eliminador de ar, que também deve ser verificado, inspecionado, ele reduziu bastante essa condição precária de sobrepressão para o sistema. É basicamente isso daí, Rafael. Obrigado, Pousada. Ficou muito claro ali o que nós devemos inspecionar quando a gente está falando de VGA, né, as válvulas de governo e alarme. Mas ainda nesse assunto de VGA e riser,
Eu passo a palavra agora para o Cláudio, perguntando como que funcionaria a questão de testes. Esclarece para nós, por gentileza, Cláudio? Muito bem. Vamos falar um pouco, então, sobre os testes nas válvulas de governo e alarme. Tem essa tabela, eu vou até pular, porque tabela, enfim, ninguém gosta muito de, numa apresentação, ficar olhando para a tabela, também não, e ela serve para consulta. Mas voltando aqui ao conjunto da válvula de governo completa, né, a gente tem uma série de testes que devem ser feitos, né? Então, a começar ali, já mencionei, falei da primeiro item, que são as válvulas de bloqueio, né? A válvula de controle, que está uma elipse ali embaixo, ela está posicionada ali. Essas válvulas podem ser tanto válvula de gaveta, que é a primeira do lado esquerdo, e ali embaixo, ou uma válvula borboleta, e, não sei, no nosso mercado é mais comum a válvula gaveta, possivelmente por conta de custo, mas a válvula borboleta é bastante usada lá no mercado americano. Então, já falamos sobre esse teste. Depois, a segunda coisa a ser testada, não nessa ordem, né? O segundo item que a gente deve testar é o dreno principal, né? Onde que está esse dreno principal da rede? Então, olhando na figura que tem do lado direito embaixo, a gente vê ali a válvula de governo com os dois manômetros, do lado direito, e vê a câmara de retardo, que é aquele bujão redondo, do lado esquerdo. Entre os dois, a gente tem uma válvula de bronze, né? E essa é a válvula de dreno do sistema, né? Que deve ser testada anualmente. E uma coisa interessante é assim, qual o objetivo do teste da válvula de dreno principal? Não é o teste da válvula em si, né? Eu não estou interessado em saber se ela drena, né? Como supostamente poderiam pensar, é uma válvula de dreno, eu vou ver se está drenando, né? Essa é de menor importância. Essa válvula de dreno é utilizada para a gente observar se há alguma obstrução antes de chegar à válvula de governo. Até esse ponto, se tem alguma obstrução na linha toda de hidrante, desde a bomba até a própria válvula de bloqueio, né? Então, como que é feito isso? São anotadas as pressões, né, da válvula estática, fechado naturalmente o circuito do gongo de alarme, né? E a válvula de dreno, ela é aberta completamente, né? Para dar a sua vazão total. Quando a bomba entrar e a vazão se estabilizar, são medidas as pressões aí nesses manômetros, as pressões lá na casa de bomba, na sucção e na descarga, e são anotadas e comparadas com anos anteriores, para se observar se houve, nos últimos anos, ou do ano passado para agora, alguma alteração nessas pressões. Caso haja uma pressão, uma alteração acima de 10%, uma investigação de obstrução deve ser aberta. Aí entra naquele outro capítulo da NFPA 25 de 14, mas esse é um teste importante a ser feito no dreno principal. O segundo teste, um outro teste a ser feito, é o teste dos alarmes. E o alarme pode ser hidráulico, que é o gongo hidráulico, que aparece ali aquele círculo redondo lá em cima da foto, né? É o motor de alarme hidráulico, é uma turbina que funciona com o movimento da água. Esse teste deve ser feito a cada 3 meses. E se o alarme for um alarme elétrico também, como mostrado nessa figura, uma chave de fluxo que tem, não apareceu nessa foto, mas está mais acima ali, se for um alarme elétrico, essa inspeção pode ser feita semestralmente. Então, novamente, a NFPA entende que uma chave de fluxo certificada traduz uma confiança maior, em vez de testar trimestralmente, pode ser feito esse teste semestralmente. Como é feito esse teste? Tem uma válvula chamada válvula de teste, né? Que na sua ponta da válvula tem um bico de sprinklers cortado, né, naturalmente sem o bulbo, que simula a operação de um único bico,
né? Se o sistema tiver, essa válvula estiver alimentando mais de um risco com diferentes sprinklers, essa válvula de teste deve ter o bico de menor fator K, de menor orifício, que é a condição mais crítica. Então, abre-se na condição de teste, abre-se essa válvula e verifica-se quanto tempo demora para o gongo de alarme entrar e quanto tempo demora para a chave de fluxo de sinalizar. A norma, a NFPA fala em 5 minutos para dar o alarme do gongo hidráulico e 90 segundos para o alarme elétrico, né? Essa é a válvula comumente chamada de fim de linha, né? A válvula de fim de linha, esse é um termo que hoje nem está se utilizando mais, porque não necessariamente ela precisa ficar no fim da linha, lá na ponta do hidrante, e isso nós não vamos entrar nesse mérito, porque é uma condição de projeto. O inspetor tem que testar, achar essa válvula de teste, esteja no fim de linha ou esteja no próprio riser, e fazer esse teste de operação dos alarmes. Tem vantagens e desvantagens de estar posicionada no riser ou lá no final da linha, mas nós não vamos entrar nesse mérito e não é esse assunto. Depois, assim, em termos de teste, o manômetro, o Pousada já falou, a cada 5 anos, não tem teste em si, a cada 5 anos deve ser aferido ou ser trocado, e como ele mesmo comentou, normalmente se troca os manômetros. Mas a NFPA também, em alguma linha, ela fala, mas se o manômetro estiver em perfeito estado, próximo de um outro manômetro que tem a leitura certa, você não precisa trocar. Enfim, são situações, aberturas que a NFPA dá. Ok? Essa é o que a gente tinha para falar em termos de teste das válvulas de governo. Obrigado, Cláudio. Falamos, então, de inspeção e de teste para as válvulas de governo e alarme. Agora eu gostaria de entrar no quesito manutenção dessas válvulas de governo e alarme. Por gentileza, Pousada, o que deve sofrer manutenção preventiva nesse sistema? Bom, também, usando as tabelas do NFPA, eles sugerem que seja conforme sugestão dos fabricantes, a válvula de governo e alarme. Mas a minha sugestão é que seja anualmente. O porquê diz que seja anualmente? Eu vou mostrar aí no próximo slide a condição que a gente conseguiu encontrar em situações aí de mercado. Você vê na primeira foto da esquerda o estado, quando se abriu a tampa da válvula de governo, que nós encontramos lá dentro. Isso após um período de 1 ano a 1 ano e pouco. Então, a sugestão é que se abra as válvulas, veja, faça-se a limpeza interna, se existe algum dano de disco de vedação, algum componente que está apresentando algum sinal de corrosão mais sério, vamos trocar esses equipamentos, vamos trocar, limpar e deixar isso daí em ordem para a sua operação. A segundo slide, aí, onde tem a parte amarela embaixo, é como ela ficou depois de limpa e ela vai ser fechada e recolocada em operação. A outra válvula aqui da direita é um estado de corrosão altíssimo que não tem muito o que fazer com essa válvula. Os outros itens importantes aí de manutenção é a verificação do funcionamento, como o Cláudio falou, dos válvulas de alívio, as válvulas de bloqueio, seja ela as válvulas gaveta com SY, ou seja, as válvulas borboleta, verificar se está tudo engraxado, se as gachetas estão bem vedadas, não está dando vazamento, os gongos, desmontar a parte da frente, ver se as partes móveis estão livres para operar, e engraxar elas também adequadamente. Essas são as manutenções básicas aqui que nós podemos apresentar para o conjunto de válvula de governo e alarme. E é isso aí, Rafa. Obrigado, Pousada. Excelente explicação também. Agora eu gostaria de voltar lá para o Cláudio, já estamos aí chegando próximo do encerramento dessa primeira etapa, né? E falar um pouco ali sobre a questão de válvulas de pré-ação, dilúvio. Por acaso a situação delas é a mesma ou é semelhante das válvulas de governo que foram citadas anteriormente? Então, pessoal, eu coloquei essa tabela aí, indicando válvula de dilúvio, reação e dry,
né? Vou ser bem breve, porque eu sei que o pessoal deve estar lá nos bastidores desesperado por causa do tempo. Só para dizer que a NFPA 25, ela trata de sistemas hidráulicos de combate a incêndio. A gente falou de sprinklers e válvulas, mas há uma similaridade muito grande em todos os capítulos, seja válvula dilúvio, pré-ação, dry, water mist, sistemas de espuma, hidrantes, nós vamos ter situações análogas com as tabelas, com as inspeções, enfim, frequências, etc. E tem essa foto aí de um sistema de dilúvio, e, curiosamente, curiosamente não é surpresa para a gente, a válvula de bloqueio está fechada e era uma condição de operação, porque eu lembro bem disso aí, tá? Então, em suma, é isso aí, Rafa. Obrigado pelo esclarecimento também, Cláudio. Vamos para uma última pergunta agora para o Pousada, para fechar com chave de ouro, Pousada. Referente a paradas do sistema, eu gostaria de saber um pouquinho do conceito de etiquetagem e também se o sistema, para ser retirado de serviço, seja por uma manutenção planejada ou forçada, qual seria o procedimento relacionado à parada? Bom, vamos ver aqui no próximo slide. A sugestão e uma medida de boa prática de engenharia seria, quando você vai fazer uma manutenção, vai fechar uma válvula por algum motivo, que vazamento, alguma coisa que está ocorrendo no sistema, é usar as etiquetagens, o tagueamento. É lógico que as cores que estão aí pode ser, é uma sugestão, mas essas cores podem ser estabelecidos padrões, por qualquer uma empresa tem o seu padrão. Aqui, vamos dizer, vermelho poderia sugerir que essa válvula está em manutenção, está fechada, gerando um alto risco se aquele sistema for necessário de operar, e o que deve ser tomado uma providência o mais rápido possível. Essas situações estão marcados ali o problema que está ocorrendo, a data que está ocorrendo, então está tudo identificado e possível de rastreamento. Essas situações devem ser comunicadas no relatório ou para as pessoas responsáveis da empresa ou do condomínio, seja lá o que for. As outras sugestões são simplesmente situações que está um verde, poderia indicar que está tudo em perfeitas condições de funcionamento, nenhum problema. O amarelo que tem algum pequeno item que deve ser verificado, então um alerta. Enfim, esse tagueamento dá uma rastreabilidade e uma visão para a pessoa, qualquer pessoa da área de manutenção e da área de segurança, pode passar e ver as condições que está aquele sistema. É fácil de visualizar e fácil de controlar, e é uma coisa que deve ser adotada por toda empresa que eu aconselharia. Basicamente é isso daí. Acho que o ponto mais importante também é mencionar, é uma similaridade que todo mundo faz, mas o sistema tem que estar em operação. Vocês viram que ele é eficiente se está em operação inadequadamente. Se não está, vai ter problema, e vocês sabem que os problemas ocorrem justamente nessas ocasiões. Quando você tem um motor, um carro, alguma coisa, você tem que fazer manutenção. Aqui, sistemas de incêndio tem que ter manutenção. Não adianta instalar, esquecer, achar que está tudo protegido, que vai acontecer tudo de bom se não fizer a manutenção. Esse é o meu recado. Obrigado, Rafa. Muito obrigado, Pousada. Vamos lá, Cláudio, fica à vontade. Então, em termos, eu gostaria de passar um recado também breve, né, e uma mensagem sobre a importância das inspeções, né, e vou contar, eu não ia contar algum causinho, mas vou contar esse caos aqui. Um curso que eu fiz há tempos atrás aí na NFPA, né, um curso da NFPA, tinha um instrutor, e em algum determinado momento foi questionado sobre possibilidades de incêndio, né? Qual é a frequência? Incêndio não ocorre muito fácil, ocorre. E assim, ele deu uma resposta que me gravou bastante, né? E aí eu até nunca mais esqueci o nome dele, que era o Bob Caputo. Ele, questionado, ele falou, olha, no nosso ramo de engenharia de incêndio,
tem diferentes profissionais, né? Tem o profissional que acha que faz os projetos, instalações, achando que incêndio não acontece, ou dificilmente acontece, né? Esses são os péssimos profissionais, irresponsáveis, talvez criminosos, né? E existem um outro tipo de profissional que pensa assim, incêndio pode acontecer e vamos trabalhar dentro das normas, da melhor forma possível, porque os incêndios podem acontecer. E ele disse que ele se considerava esse tipo de profissional, e eu também me considerava, e a gente mudou. E ele falou, hoje eu não tenho mais esse conceito, e o conceito que eu tenho é assim, o incêndio vai acontecer, né? Não sei te dizer se é daqui a uma semana, daqui a um dia, daqui a 2 anos, mas assim, eu tenho certeza que o incêndio vai acontecer, né? Quando você veste isso aí, não tem deixar para depois, ou na próxima inspeção, sabe? Ou fazer alguma coisa mais ou menos, porque vai acontecer, né? Então, esse é um conceito que a gente divulga, alguns clientes, às vezes, quando eu falo, fica até meio preocupado e eu torcendo para que o incêndio não aconteça no dia seguinte, senão eu vou estar ferrado, tá certo? Né? Eu falei que vai acontecer, acontece, mas assim, eu acho interessante vestir essa carapuça aí de que o incêndio vai acontecer, ok? Excelente, Cláudio. Obrigado por esse comentário, essa experiência. Sem dúvida, se atuarmos profissionalmente dessa maneira, vamos proteger cada vez mais as instalações e vidas, que é o mais importante. Bom, pessoal, gostaria de agradecer muito aos nossos especialistas, todos os comentários que foram feitos, são muito pertinentes. Obrigado pela experiência que vocês transmitiram aqui nesse pouco mais de 1 hora. Para finalizar e entrarmos na parte de perguntas da plateia, né, do pessoal que está nos assistindo, gostaria de salientar mais uma vez que o nosso manual de inspeção, teste e manutenção está disponível no site da BSPK. Entre no nosso site, faça a visita, veja também as nossas redes sociais. Sem dúvida você vai se beneficiar muito do conteúdo desse manual, que foi preparado pelos especialistas da BSPK com muito cuidado, muito carinho, visando o público, né? Principalmente proprietários, pessoas responsáveis pela manutenção em prédios comerciais, galpões, indústrias, shopping centers. Esse é o público para quem esse manual foi desenvolvido. Bom, mais uma vez obrigado a todos. E agora eu gostaria de passar para a parte de perguntas, né? Eu vou começar aqui com a pergunta do Luiz. Gostaria que comentassem um pouco mais sobre os procedimentos de paradas, impairments, como sinalização, medidas de segurança provisória, etc. Esse assunto foi falado um pouco, mas vocês gostariam de dar mais algum destaque, falar mais alguma coisa sobre essa questão da parada? Então, esse é um capítulo a parte do que a gente tratou, né? Mas, basicamente, quando você faz uma inspeção, um teste, você pode encontrar uma deficiência, né? Essa deficiência é uma condição que especial dá problema no sistema. Essa deficiência, então, existem 3 situações. Uma deficiência crítica, né? Que certamente vai ter uma queda na performance do sistema. Uma deficiência não crítica, que não causa nenhum problema de funcionamento no sistema. Assim, por exemplo, o manômetro aparentemente está corroído. Não é uma deficiência crítica, né? Um vazamento numa tubulação, se for um gotejamento, pode não ser uma deficiência crítica e pode ser crítica. E quem estabelece, aí a gente vem depois para o impairment, que é assim, é o sistema fora de serviço, né? E aí tem as tratativas que devem ser feitas para quando o sistema sai de operação, né? E assim, também, quando que é crítico, quem julga quando é crítico e quando não é crítico, né? Assim, há um bom senso, tal, mas se não recorre-se a tal autoridade sob jurisdição, né? Ou bombeiro, ou a seguradora, ou dono da edificação, enfim. E essa parte de impairment, que é o sistema fora de serviço, tem algumas tratativas
interessantes, mas, assim, não seria parte desse capítulo aqui. Pousada quer falar alguma coisa? Fica à vontade, Pousada. Não, basicamente, eu acho que o que o Cláudio falou é exatamente o que eu iria falar também. E eu acho que o importante, além do tagueamento, é envolver as pessoas que estão, seguradoras, os responsáveis, para que aquilo seja solucionado. E eu acho que aquele tagueamento também ajuda muito nisso que o Cláudio falou, da pessoa ter a visualização daquilo que está em ordem, aquilo que precisa de algum reparo simples, ou aquilo que efetivamente está fora de combate, aquilo que não vai funcionar na hora, essas três situações, a crítica, não tão crítica, e a lógica seguradora, os órgãos competentes têm que estar avisados. Era só isso. Muito bom, excelente, Pousada, excelente, Cláudio, obrigado pelos comentários. Agora vem uma pergunta aqui interessante, vamos ver se vocês conseguem nos ajudar. Eu tenho um pouquinho de conhecimento na área também, eu posso falar, mas se vocês tiverem algum conhecimento sobre esse assunto, tanto o Paulo como o Alex Barbosa mandaram uma pergunta referente a sistemas, a existência de sistemas de monitoramento usando tecnologia IoT, né, conhecida como Internet das Coisas, né, que pode ser feito de maneira remota. Vocês têm algum conhecimento sobre esse tipo de tecnologia para sistemas de combate a incêndio, para o sistema de sprinklers? Não, eu, assim, estou igual o Zeca Pagodinha, já ouvi, já não saberia comentar isso, não, mais detalhadamente. Eu acho que essa pergunta, então, vai ser respondida pelo Rafael. Beleza, vamos lá. Bom, o que eu posso falar a respeito desse assunto é o seguinte: para entender de IoT para esse tipo de sistema, tem duas coisas que a gente precisa falar. A primeira é hardware, é equipamento, e a segunda é a transmissão, né? Hoje o Brasil ele está em desenvolvimento dos sistemas de transmissão. Então, Alex e também aqui o Paulo que mandou a pergunta, né? Para entender um pouco mais a respeito desse assunto, eu sugiro que vocês pesquisem um pouco mais sobre duas tecnologias que estão entrando no mercado brasileiro, que se chamam Sigfox e LoRa, né? São duas operadoras de Internet of Things, né? Essas operadoras, né, elas já estão atuando no Brasil e já tem rede disponível aqui no nosso país, né? Internet of Things, né, para esse tipo de equipamento, monitoramento de redes de sprinklers, para sistemas de gás, ela é um pouco diferente da internet que a gente usa no nosso celular, né, que é uma internet que muitas vezes precisa de banda larga. A internet para esses tipos de equipamentos é uma internet que vai enviar poucos sinais, né? Às vezes o sinal uma vez por dia, num monitoramento de pressão, às vezes num monitoramento do nível de um tanque, né? Então são tecnologias diferentes e elas vão depender da disponibilidade de antenas e de cobertura em diferentes regiões, né? Como a gente trabalha muito com galpão, fábrica, né, às vezes elas estão distantes dos grandes centros, né, regionais, onde existe uma grande disponibilidade de antenas e assim por diante, né. Num próximo passo, que é o próximo passo agora do IoT, é o que a gente chama de NB-IoT, né, que seria como as operadoras de telefonia celular entrando nesse mercado, né. Então, como se fosse a Claro, a TIM, a Vivo, entrando na disponibilização dessa rede. A tendência é que esses equipamentos eles venham a surgir, a se tornar cada vez mais utilizados no mercado, à medida que a rede de distribuição de IoT ela esteja disponível, né? Eu espero que tenha lançado pelo menos uma luz, né? O Cláudio também tem um ponto? Sim, queria esclarecer que, assim, sistemas de proteção de incêndio devem ser, em primeiro lugar, o melhor possível e o mais eficaz e mais eficiente. Em segundo lugar, o mais possível, né? A gente vai induzindo tecnologia, sou absolutamente contra, assim, vai necessidade de outros níveis de inspeção, né? E assim, eu lembro muito bem de um terminal que colocou o sistema de espuma dos tanques todo automático, com painel, e de qualquer ponto você tinha o número do tanque, você apertava e tudo se alinhava para combater o incêndio naquele tanque, e assim, teoricamente, bacana, né?
requer muito menos treinamento, só que começou a dar muito... Eles esqueceram que tudo isso iria querer um de inspeção diferente, né? Com mais frequência, tinham válvulas solenoides, tinham placas, tinham painéis, enfim, e começou a dar problemas, tinha um nível, o custo de inspeção tinha sido aumentado muito, e eles não faziam, e ficou muito pior do que o simples, né? Então, assim, só o cuidado para que a gente tenha o melhor possível, em segundo lugar, assim, o mais simples possível, para que a gente não corra esse tipo de risco, entendeu? Muito bom, obrigado pelos esclarecimentos. O pessoal aqui do staff também, o Felipe mandou aqui, né? Um pouco mais genericamente falando sobre a NFPA 25, ela permite esse tipo de inspeção remota utilizando esses sistemas, tá? Então, do ponto de vista normativo, é possível, né? Agora, à medida que isso aí for se desenvolvendo, sem dúvida, vai entrar e vai ficar cada vez mais comum no mercado, e talvez, como está acontecendo para diversos mercados, essa daí é a próxima onda de tecnologia que vai passar. Bom, agora eu gostaria de fazer uma pergunta, voltando lá no assunto da VGA. Cláudio Pousada, olha só. Qual a periodicidade dos testes de dreno da VGA? Pousada, gostaria de começar? Acho que o Cláudio já falou disso daí. Então, isso. O teste de dreno da VGA é anual, né? Ou, se eventualmente você manuseou a válvula de bloqueio, a válvula de paragem, em algum momento, toda vez que você fechar o sistema, você precisa fazer esse teste da válvula de dreno para certificar de que a válvula esteja aberta, né? Mas, pela NFA, uma vez por ano, e não é nem o teste para saber se ela está drenando ou não, né? Isso é para saber, para ter informação de alguma condição que possa ter antes da válvula, na verdade, né? Algum impedimento, alguma obstrução, mas, em princípio, anualmente, ou toda vez que a válvula for manuseada, né? Obrigado, Cláudio, excelente também. Agora gostaria de fazer uma pergunta, vou fazer um compilado aqui de algumas perguntas sobre bicos, tá? Por gentileza, olha só. Existe no Brasil aí, né, algum laboratório certificado para teste dos bicos? E uma outra pergunta relacionada, a NFPA 25 faz alguma indicação sobre laboratórios indicados para realizar esses testes? Pousada? Bom, o que podemos dizer é o seguinte: primeiro, o bico tem que ser certificado para você pedir um teste de certificação. Então, tem bicos antigos que não tem certificação nenhuma, então não adianta pedir. Mas aos bicos que são certificados, para você pedir os testes, se você quer que aprovações do bico são o L ou o FM, você vai ter que mandar para laboratórios que tenham essa certificação. E creio que aqui no Brasil nós não temos essa condição. Então, deve ser enviado para laboratórios nos Estados Unidos que devam devolver essas amostras com as observações e certificações. Para condições de verificações que tem aprovações só nacionais, eu acho que deve ser o laboratório que fez a certificação do próprio bico nacional fazer a própria avaliação e reverificação e revalidação aí dos certificados. É isso. Muito bom, excelente, né? Obrigado por mais essa resposta referente a essa pergunta. Deixa eu ver mais uma pergunta interessante aqui. Essa aqui vai ser interessante, ó. Só um minutinho. Testes de estanqueidade de tubulações possuem uma periodicidade? Pousada, pode ficar à vontade. Olha, periodicidade específica não tem, mas toda vez que você mexer na instalação para fazer uma mudança de bico, retirar uma interferência, fazer alguma manutenção que você drenou a tubulação, quando recarregar a tubulação, é importante fazer, sim, esse teste de estanqueidade.
Toda vez que você mexer no sistema, naquele trecho que você mexeu, é importante você refazer o teste de estanqueidade. É isso aí. Obrigado, Pousada. Excelente. Então, já estamos nos aproximando aqui do meio-dia. Respondemos algumas dúvidas. Gostaria, inclusive, de agradecer a todas as perguntas que vieram. Eventualmente, algumas que nós não conseguimos responder. Nós vamos compilar as perguntas, as respostas e deixar também à disposição lá no nosso site. Se você não conseguiu assistir completamente esse webinar, se por algum motivo a sua conexão caiu, não se preocupe. Semana que vem ele vai ficar à disposição também lá no YouTube, no canal da BSPK. Eu gostaria mais uma vez de agradecer ao Pousada, agradecer ao Cláudio, agradecer todo o nosso staff, o pessoal da Urso, a equipe, a Kendi, o Felipe Melo, que está aqui nos bastidores, e a Diana, que sempre dá todo o apoio para nós também, além do Paiva, é claro, nosso gerente, junto com a Roseli. Obrigado a todos mais uma vez. Vou passar a palavra para o Cláudio e depois para o Pousada para as últimas considerações. Ok, Rafa, obrigado. Obrigado a todos, a EBSPK, obrigado, Pousada, por ter assim, a gente compartilhado essa mesa aqui, é sempre um prazer do amigo Pousada, e dizer que a gente está à disposição. Eu acho que a BSPK é uma associação bem bacana, assim, que fomenta o uso de sprinkler e tem uma série de profissionais muito interessados em desenvolver e fazer a coisa certa, né, e eu acho que a gente conseguiu trazer um pouco da nossa vivência e da nossa experiência aí para todos, ok? Então, à disposição. Muito obrigado. Bom, da minha parte, o que eu quero principalmente é enaltecer essa iniciativa da Associação ASBPK, onde vocês estão fazendo uma disseminação de conhecimento, coisa que o nosso mercado, os nossos profissionais sempre foram muito reclusos, de cada um no seu pedaço, cada um na sua toca. E esse tipo de iniciativa está elevando o nível, na minha opinião, distribuir o nível de conhecimento, experiência de todos para o mercado. Isso daí só vai, na minha opinião, também gerar uma elevação do nível de instalações, nível de manutenção, nível de qualidade de projetos, e eu espero que vocês continuem cada vez mais tendo essas iniciativas, seja via webinar, seja via outros congressos ou qualquer outra situação. Parabéns a vocês, obrigado pela oportunidade, obrigado, Cláudio, nossos cabelos vão continuar por aí, e Rafa, obrigado, e todo o pessoal aí do backstage que nos ajudaram com tudo isso, inclusive meu anjo da guardinha aqui, que está me dando apoio aqui do lado, Rodrigo. Um abraço. Beleza, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Pousada. Obrigado, Cláudio. Eu gostaria de destacar a todos aqui as últimas palavras. Muito obrigado mais uma vez a você que nos assistiu. E não deixe de visitar o nosso site, abspk.org.br, e desfrute ali de todo o conhecimento técnico que está sendo disponibilizado. Muito obrigado mais uma vez. Até a próxima.